Olá pessoal, dando continuidade à nossa leitura sobre a criação do homem, utilizando o livro de Zacarias Sitchin, porém fazendo uma leitura nossa, uma leitura que eu utilizo, como eu já mostrei a vocês, a geometria sagrada, utilizando a estrela de Davi, que é essa daqui. Então, vamos dar continuidade aqueles textos que a gente está lendo, né, do capítulo 12 do livro de Zacarias Sitchin, né, que chama-se, o título do livro é o Segundo Planeta. Então, continuando. De acordo com o conto épico, quando os deuses, como homens, os deuses chamaram então a deusa do nascimento, a deusa mãe, chamada Ninhursag, e pediram que realizasse a tarefa. Aí, 2 pontos. O texto lá, sumério, né? Na escrita cuneiforme. Enquanto a deusa do nascimento está presente, que a deusa do nascimento crie a prole. Enquanto a mãe dos deuses está presente, que a deusa do nascimento crie um Lulu. Que o trabalhador suporte a fadiga dos deuses, que ela crie um Lulu Amelu, ou seja, crie, digamos assim, um homem primitivo, que ele suporte o jugo, ou seja, o trabalho. Continuando, enquanto o Antigo Testamento apenas oferecia magras pistas, os textos mesopotâmicos eram bastante explícitos acerca do assunto. Eles afirmam não só que o sangue era necessário para a mistura da qual foi idealizado o homem, como especificam também que tinha de ser sangue de um Deus, um sangue divino. Neste ponto, o texto, quando os deuses como homens e outros textos paralelos voltam-se para uma descrição detalhada da real criação do homem, aceitando o serviço à deusa, aqui chamada Ninti, Senhora que dá vida, que é a tradução dessa palavra Ninti, fez algumas exigências, incluindo certos produtos químicos, como betumes do Abizu. Abizu fica no sul ali da África, a região que era chamada de Abizu, para serem usados para purificação, e o barro do Abizu. Na verdade, a palavra Acádia, usada na Mesopotâmia para traduzir o sumério Sin-Inti, era Napisu, Napistu. O paralelo exato para o termo bíblico Nefesh. E Nefesh ou Napisut era alguma coisa no sangue. Dando continuidade, no texto paralelo da velha Babilônia, chamado Criação do Homem pela Deusa Mãe, os deuses convocam a parteira dos deuses, a sábia Mami, e dizem: Tu és o vento materno, aquela que pode criar o gênero humano. Cria então, Lulu, que ele suporte o jugo, ou seja, esse Lulu é o ser primitivo. Então, continuando. Quando os deuses decidiram criar o homem, seu chefe anunciou: sangue eu juntarei, trarei ossos à vida, que os primitivos sejam criados segundo seu padrão, disse Ea, ou seja, o Deus Criador, sugerindo que o sangue devia ser tirado de um Deus específico, selecionando o Deus. O texto diz: do seu sangue eles criaram o gênero humano, impuseram a eles o serviço, deixaram livres os deuses. Era um trabalho para além da compreensão.
eu estou aqui, você vê que eu vou para um lado e vou para o outro, é por causa do estilo da leitura que eu estou aqui realizando, né? Então, a gente dando continuidade, a gente vai para o seguinte texto agora. O destino do recém-nascido tu proferirás. Ninque fixará sobre ele a imagem de Deus, e o que ele será é homem. Então, Niasug, agora a gente tem um nome mais fácil para ela, Ninque, né? Seria, digamos assim, a deusa mãe nessa história, não é? Então, dando continuidade, a gente vai agora para... perdão, não, está certo, o texto está certo. Eu pensei que eu tinha saltado alguma coisa. Então, dando continuidade, a gente chega nessa seguinte parte aqui. Para modelar um homem a partir da argila misturada, foi também necessária assistência feminina, a gravidez e certas fases da gestação. Enki, que no caso aqui agora é o Deus Criador, né? Ofereceu os serviços de sua própria esposa, que chamava-se Ninque. Né? Veja que tem a deusa mãe, criadora do homem, né? Daquela ideia do homem, chamada Nilsag. E Ninque agora é a própria mulher desse Deus, né? Ou desse ser chamado Enki. Então ele oferece Ninque a minha deusa esposa, ele oferece a própria esposa dele. Será quem terá o trabalho. 7 deusas do nascimento estarão perto para lhe assistir. Isso é o que está no texto lá, né? Para assistir. O envolvimento da esposa de Enki, Ninque, na criação do primeiro espécime de homem bem-sucedido, faz-nos recordar o conto de Adapa, que discutimos já anteriormente. Aí diz assim, ó, 2 pontos, diz o texto: nesses dias, nesses anos, o sensato de Eridu, Ea, criou como modelo de homens, tá vendo? De homens. E aqui aparece, nessa partezinha aqui, aparece a deusa com a criança, tá vendo? Ali numa prateleira, a gente pode dizer que aqueles são os tubos, né? De ensaio contendo as devidas substâncias apropriadas, né? Que um deus ali manipula em uma vasilha e depois dá para a criança tomar. Vamos para frente. Ou talvez, quem sabe, essa criança tem atrás um cabelo, digamos assim, amarrado, né? Então pode ser, no caso, como esses deuses, vamos pensar que eram altos, né? Pode ser até uma fêmea, né? Desse Homo erectus, já preparada para receber essas substâncias. Então, toquemos para frente. Então diz o seguinte, o texto continua. Ea não teve nenhum problema em perceber o que eram esses materiais. Aceitando, ele disse, eu preparei, lembra-se que Ea é o maioral da história, né? o Deus maioral, o chefão da história. Aí ele diz, eu prepararei um banho purificador que seja sangrado, um Deus com sua carne e sangue, que Ninte misture o barro, ou seja, Ninte é justamente a mulher de quem? De Enki, para ela fazer essa mistura do barro, que ele utiliza aqui a palavra barro como sendo a mistura, né? Do barro de Abisu, não é? Com sangue. Ou pode ser que esse barro a gente possa até traduzir como a preparação da mistura daqueles cromossomos do Homo erectus juntamente com a essência desses deuses, né? E foi colocado
no útero de quem? Daquela deusa chamada Nike, que era mulher de Inque. Nike, que era mulher de Inque, para poder, uma vez fecundado artificialmente, essa mistura entre o sangue de um Homo erectus com a essência de um Deus, foi implantado no útero da mulher de quem? De Nike, para poder gerar esse chamado Lulu, né? Ou seja, esse homem primitivo. No caso, aqui seria o Homo sapiens, certo? Então, dando continuidade. Representações em selos assírios podem ter pretendido ilustrar esses textos, mostrando como a deusa mãe. O símbolo da deusa mãe era um cortador de cordão umbilical. Nessa forma assim, por exemplo, um cortador de cordão umbilical, né? Cujo símbolo original era o crescente, no caso o crescente, digamos assim, da lua, preparando as misturas, não é? Preparando as misturas, recitando os encantamentos, apressando-se um ao outro para prosseguir. Aqui mostra as figuras. Essas figuras que eu vou mostrar aqui a vocês agora. Essas figuras aqui, ó. Tá vendo aqui uma figura e a outra figura aqui, tá vendo? Vejam de perto aí, tá vendo? Vamos continuar. Seguindo a mistura de sangue e barro, a fase de gestação completaria a dádiva de uma impressão divina à criatura. Ou seja, essa impressão divina é a essência, né? Digamos assim, misturado tudo isso no óvulo, né? Através do barro de Abisu, porque foi em Abisu que ele capturou, digamos, esse Homo erectus, que era terráqueo, era do barro, fez a fecundação, né? Através, digamos assim, de tubos de ensaio ou de pepitas, né? Microscopicamente falando. Fez a fecundação, depois pegou esse óvulo fecundado e implantou no útero de Nike, que era a esposa desse Deus. Então, vamos dar continuidade ao texto. O capítulo 5, que é chamado o livro das genealogias de Adão, declara que, no dia em que Elohim criou Adão, a semelhança de Elohim, ele o fez, masculino e feminino, ele os criou. E ele abençoou-os e chamou Adão, no próprio dia de sua criação, não é? Então, aquele preparo daquele óvulo misturado entre um Homo erectus e com a essência de um Deus, ele chama aquilo ali, aquele produto daquele trabalho, uma vez o óvulo fecundado que implantou, ele chamou logo de Adão, antecipadamente. Então, essa parte daqui, a gente já passa para outra parte do texto, que diz o seguinte: é evidente que as deusas do nascimento estavam divididas em dois grupos, as sensatas e ensinadas 2 vezes 7 deusas. Ó, vê como diz o texto: as sensatas e ensinadas 2 vezes 7, no caso seria 14, não é? 2 vezes 7, 14. Deusas de nascimento tinham se reunido. Continua o texto a explicar: em seus ventres a deusa mãe depositou o barro misturado, que a gente já falou anteriormente, o que vem a ser esse barro, não é? Há insinuações
de um processo cirúrgico, a retirada ou o corte do cabelo, da disponibilidade de um instrumento, um cortador. Agora, mais nada há a fazer senão esperar. O texto diz: as deusas do nascimento foram mantidas juntas. Ninti, que era mulher, no caso de Enki, que ele deu sua mulher para essa experiência, sentou-se contando os meses, ou seja, que meses são esses que ela está contando? Os meses de gestação. O fatídico 10º mês aproximava-se. O 10º mês chegou. O período de abertura do ventre decorrera. A face dela irradiava inteligência. Ela cobriu a cabeça, fez o trabalho de parteira, ela cingiu a cintura, pronunciou a bênção. Ela desenhou uma forma. No molde havia vida, né? Esse é o processo da gestação. É uma forma aqui poetizada de como a coisa começou a funcionar. Então, em seguida, ele vem dizer o seguinte: as instruções de Enki era o chefe daquele, digamos assim, era o chefe daqueles que estavam no sul da África, num lugar chamado Abizu, né? Foram seguidas na casa de Sinti, onde o hálito da vida é soprado. No caso, a gente pode chamar que essa casa seria um laboratório, em que a deusa mãe e 14 deusas do nascimento estavam reunidas. Foi obtida a essência de um deus e preparado o banho purificador. Esse banho purificador, a gente pode dizer que são partes de asepsias que ocorreram. Limpou o barro na presença dela. Ele continuou a recitar o encantamento. Não é? Vejamos o encantamento. O Deus que purifica o Napsiuti, falou. Sentado à frente dela, ele incitava-a. Depois de ela ter recitado seu encantamento, ela pôs sua mão no barro. Quer dizer, aí vai iniciar-se o quê? O processo de implante no útero daquela deusa chamado Ninti. Continuando. Depois do Adão ter provado ser a criatura certa, ele foi usado como modelo genético ou molde para a criação de duplicatas. E essas duplicatas não eram só masculinas, como também femininas, como mostramos anteriormente a costela, a história do Gênesis na Bíblia, a costela, a partir da qual a mulher foi criada, constituiu um jogo de palavras com o sumério Ti, entre parênteses, abre aspas, costela e abre aspas, vida, fecha parênteses. Confirmado que Eva foi feita da essência vital de Adão, né? Da essência vital desse Adão, né? Eles, depois de terem feito o Homo, do Homo erecto feito o Homo sapiens, o que foi que ele fez? Da essência vital, ou seja, desse sangue de Adão, geneticamente manipularam e construíram o quê? A mulher, né? O lado feminino. É justamente que na Bíblia eles chamam um pedaço da costela de Adão, né? Então vamos continuar. Continuando aqui. Somos agora informados do detalhado processo da criação em massa do homem, com 14 deusas do nascimento presentes. O texto diz: Ninti cortou 14 pedaços de barro, né?
7 ela depositou à direita, 7 ela depositou à esquerda. Entre eles colocou o molde. O cabelo, ela. Aí 3 pontinhos. Aí depois volta 3 pontinhos. O cortador do cordão umbilical. Esses 3 pontinhos, nesses últimos versos, tanto à direita como à esquerda, é porque nas pedras lá da Suméria estão estragados, que não dá para completar o texto todinho. Mas a gente, pelo que está vendo, já subentende o que seja, não é isso? Então, vamos agora para a continuidade do texto. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de vídeo. 20. Eu vou fechar esse para a gente poder preparar o outro.